Maravilha, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus. Vamos a um texto bíblico, vamos a um pensar. E a minha pergunta inicial nesse dia é: qual o limite? Existem duas falas que a gente ouve de contínuo. Primeiro delas, alguém que diz assim: o céu é o limite. Legal essa frase, acho bastante interessante. Existe uma outra fala que é o seguinte: para tudo nessa vida tem limite. Será que essas duas falas, elas realmente são verdadeiras? O céu é o limite, mas para quem? Até onde? Até quando? Na vida de quem? Será que para tudo na vida realmente se tem limite? Ou existem algumas coisas que são ilimitadas? Vamos a um texto bíblico. 2 Reis, capítulo de número 4. Bom, eu poderia ler apenas um ou dois versos, mas eu vou ler desde o início para inteirar você no assunto. Eu sei que é um texto por demais conhecido, é um clássico de nossa fé. É triste, é lamentável pensar que um texto tão rico como esse, por vezes, seja conhecido apenas por causa de hinos. Sobretudo, um hino que diz viúva sem nada. Na verdade, não é uma viúva sem nada, mas isso não é uma crítica ao hino. Até por entender, eu penso desse modo, tá? A gente precisa entender, gente, que é poesia. Então, existem rimas, e isso não fere o texto. Na verdade, não é uma viúva sem nada, porque você não pode multiplicar a partir do zero, mas também, considerando o tamanho da necessidade com o tamanho de recurso que ela tem, pode-se dizer que é praticamente nada. Mas como é que você vai colocar praticamente nada nesse hino? Ok? Então vamos lá, 2 Reis, capítulo de número 4, você já conhece. Mais uma vez, reitero essa verdade, não querendo ser exaustivo, mas preciso dizer-lhes isso. Lendo a minha Bíblia, devocionalmente, tive a grata alegria de dirigir uma igreja que eu preguei esse sermão por 7 noites consecutivas. Foram 7 terças-feiras nos cultos de ensino. Então seria um versículo por cada semana, né? Toda semana eu li um versículo desse mesmo capítulo. E nesses 7 sermões expositivos, nenhum desses sermões eu abordei o que eu vou abordar agora. Então observe o quanto a Bíblia é uma fonte inesgotável. Por isso a pergunta: para tudo tem limite? O céu é o limite? Ou o céu é ilimitado? E quem é de lá não deve ser do mesmo modo? Eu penso que para tudo que é ruim tem limite. Mas enfim, não é o assunto aqui. Voltamos ao texto, senão eu vou externar muito na minha fala. E aqui é devocionalmente, então é lógico que eu não vou abordar teologicamente as minúcias, contexto histórico, textual, não há tempo hábil para tanto. Mas, reitero, a Bíblia é uma fonte inesgotável. Em Deus, na sua palavra, nós não podemos ter a loucura presunçosa de pensar: já sei tudo. E eu não digo já sei tudo sobre a Bíblia como um todo. Penso que ninguém é tão louco para pensar desse modo. Mas sobre um texto em tela, sobre um texto isolado. Nem mesmo sobre esse texto isolado eu posso dizer que já sei tudo, já preguei tudo. Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Então eu vou destacar aqui, eu vou pensar aqui algumas ideias que eu ainda não pensei nesse texto, que já preguei 7 sermões sobre ele. Certa mulher, não sabe-se o nome dela. Das mulheres, não sabe-se o nome destas. Dos discípulos, também não sabe o nome destes.
Dos profetas, também não sabe quais. Clamou a Eliseu. O único nome que precisa aparecer é aquele oriundo cujo qual Deus fará um milagre. Dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Bem rapidinho. Ele é meu marido. Ele é teu servo. E ele é temente. Ele tem algumas virtudes que faltam em alguns homens hoje. Ser o marido de verdade, que honra, marido, servo, espírito de servidão, meu Deus do céu, e ser temente. Meu marido, teu servo, que tu sabes que ele temia o Senhor. Ele foi-se, e é chegado o credor para levar meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Então, mais uma ideia. Que ideia é essa? Aleluia. A ideia de que a solução para o teu problema está mais próximo do que você pensa, é mais fácil, é mais acessível do que você imagina. Não procure fora de casa a solução que existe dentro dela. Tua serva, respondeu ela, não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Não, se você tem azeite, você não pode dizer que não tem nada. Você tem azeite. Quem tem azeite tem muito. Quem tem azeite tem unção, tem graça, tem virtude, tem Deus. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a teus vizinhos. Tu ainda fala com eles? Vasilhas vazias, e não poucas. A gente sai sempre à procura de vaso cheio, né? Só que o texto diz que ele pede vasos vazios. Os vasos poderiam ser emprestados, mas o azeite não. Quem quer azeite, ide aos que vendem. Mateus 25. Azeite tem que ser comprado. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Bom, milagre da porta fechada, já abordei isso, então não vou abordar. Põe à parte o vaso que estiver cheio. Vaso cheio é caso à parte. O homem de Deus aparta o vaso pelo conteúdo dele. A ordem do homem de Deus é: não importa se o vaso é ornamental, é bonito, não é o estereopático, não é um vaso, nesse caso, o sentido não está no vaso, mas está no conteúdo dele. É o conteúdo deste vaso que importa. Não é o timbre da voz, não é a pedigree, se ele tem sangue azul, sangue real, linhagem nobre, mas é o conteúdo. Ele pode ter tudo isso, grande, pequeno, enfim, diferentemente da modulação. Enquanto ele não estiver cheio, não aparta, porque não será útil. Aparta apenas, separa apenas vasos cheios. Disse o Espírito Santo, Atos 13, apartai-me, Paulo e Barnabé, vasos cheios. Partiu, pois, dele, fechou a porta, conforme o mandato, sobre si e seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chegai-me aqui mais uma vasilha. Sabe o que ele respondeu? Não há mais vasilha nenhuma. E então o azeite parou. Não há crise no azeite, há crise nos vasos. O azeite nunca estará em crise. Problema não é falta de azeite, é falta de vaso. Porque enquanto tiver vaso, existe azeite.
para encher este vaso. Qual é o limite? Não está no domínio do vaso dizer só até metade. Sabe quando a gente encosta no posto de gasolina? Vai quanto aí? Que a gente tenha recurso de Deus e em Deus para dizer enche até transbordar. Completa. Sabe o nosso aparelho telefônico, nosso celular? De vez em quando a gente coloca lá, pluga ele para dar uma carguinha, porque a gente está com pressa. A gente está usando muito ele e nem sempre está dispensando tempo para carregá-lo. A gente quer usar o vaso sem que o vaso esteja cheio, mas se o vaso não estiver cheio, não é apto para tanto. A gente quer usar sem ter carga completa. Então, em nome de Jesus, a minha oração é essa: Deus, completa, enche. Só aparta-me, ó Deus, para ti quando eu estiver cheio. Então, foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu, teus filhos. E faz o quê? Vive do resto. Azeite tem propósito, e a pergunta é: o que fizeste com a unção, com o azeite que te dei? Vai, paga a dívida e vive do resto. Vai e paga a dívida, porque vaso cheio, aleluia, é vaso que paga a dívida. O vaso não pode se encher se este vaso quiser continuar endividado. Então, em nome de Jesus, não seja uma vasilha, uma lata vazia. Pague as dívidas. O propósito do recurso divinal é este: pague as dívidas. Porque o vaso, uma vez que está cheio, não sobra lugar para outra coisa. Não sobra lugar para inadimplência, para displicência. Não sobra lugar para a falta de temor. Por isso é preciso encher. Quando outras coisas vêm querendo preencher aquilo que já está cheio, não encontra lugar. Então, em nome de Jesus, que necessidade temos de vasos cheios? Esse é o propósito de Deus. O azeite de Deus está aí disponível a fim de encher-nos. Só que eu não posso encher daquilo que já estou cheio. Por isso ela pede, por ordem do profeta, vasos vazios. Vazios de si mesmo, para que receba de Deus, para que encha-se de Deus, para que encha-se do recurso que do alto vem. Enquanto eu estiver cheio de mim mesmo, não há espaço em Deus para encher-me dele. Mas se eu encher-me de Deus, não haverá espaço em mim para que eu seja cheio de outras coisas. Então a minha oração é essa: encha-te de Deus. E ao encher-te de Deus, todas as demais coisas serão supridas. E aquilo que não é suprido é porque é trivial, não faz falta. Então vaso cheio não encontra espaço para outras coisas, porque ele já está cheio. É como você alimentar-se, banquetear-se. Quando alguém vem com algum vento de doutrina, eu já estou saturado, eu já estou cheio. Eu posso cantar: ó, estou satisfeito com Cristo. Não há espaço em mim para outra coisa, porque eu já me enchi daquilo que me resta. Eu já me enchi daquilo que me basta, porque o que me resta foi multiplicado. E essa multiplicação veio até o limite. O céu é o limite, não é o que se diz? Não há limite para escrever livros, disse Salomão. Não há limites. Então, em nome de Jesus, não limite-se em si mesmo, ao menos que seja para o pecado. Quando o assunto é pecado, é vasilha vazia. Eu preciso esvaziar-me de orgulho, de presunção, de sentimentos espúrios, do egoísmo, do egocentrismo, do rancor, da amargura. Disso sim, aí tem limite. Na verdade, o limite é zero. Preciso esvaziar-me
totalmente, para que eu possa ser cheio daquilo e daquele que deseja encher-me, para apartar-me, para pôr-me à parte, porque vaso cheio é um caso à parte, e usar-me para um propósito, para não ficar devendo nada a ninguém. Vaso cheio não fica devendo nada a ninguém. Cantor cheio do Espírito Santo não deve nada para quem canta mais do que ele. Pregador cheio do Espírito Santo não deve nada para quem sabe mais do que ele. Porque sempre haverá quem saberá mais, quem cantará melhor. Mas você não fica devendo nada, porque você está cheio. Que Deus te encha, que Deus me encha, para a glória do seu nome. Amém.